E hoje é quarta-feira, dia do Clube do Livro, e o livro que eu vou indicar para vocês hoje é o Hábitos Atômicos. Esse livro me surpreendeu, porque ele é um livro muito bom de ler. Além disso, tem muitas ferramentas e eu aprendi muitas coisas interessantes com ele, porque ele traz também um pouco de estudos sobre o cérebro, né? Um pouco sobre neurociência, por que que a gente muitas vezes não consegue continuar um hábito ou até nem começar, mas quando começa para, e por muitas vezes a gente se sente culpada. Poxa, eu acho que eu não sou boa, sou incompetente, porque todo mundo consegue menos eu. Mas aqui ele explica de forma muito clara que o nosso cérebro, ele ainda é muito parecido com o cérebro dos homens das cavernas. E naquela época, nós tínhamos alguns hábitos muito diferentes de hoje. Então, o hábito que a gente tinha de ter que ir à caça, né? E o resultado que a gente tinha imediato. Eu cacei, eu comi. Eu não cacei, eu não comi. Então, a gente tem o quê? Ali, imediatamente, nós temos o resultado do nosso hábito, da nossa atitude, do nosso comportamento. E hoje, a gente sabe que tem muitos hábitos que têm um resultado, tem um prazer mais prolongado, mais demorado, não é um prazer imediato. Então vamos dar aqui um exemplo. Para terminar esse livro, não vai ser do dia para a noite. Então eu vou ter que ter disciplina e vou ter que ter ali força de vontade para começar e terminar. Mas sentar e assistir um capítulo de uma série, eu consigo fazer isso rapidinho, uma hora e meia, dependendo da série. Isso quer dizer o quê? Que é um prazer que eu vou ter o resultado mais rápido, né? Eu vou assistir e vou ter aquele prazer mais rapidamente do que a leitura de um livro que demora alguns dias aí, até talvez meses, para finalizar. Então, sabendo disso, eu tenho que entender que muitos dos meus resultados, eles vão demorar um pouquinho para chegar e tá tudo bem. Por exemplo, aqui outro exemplo pra gente entender. Ir pra academia, né? Então, eu quero emagrecer, ou eu quero fortalecer, quero ganhar massa muscular. Demora aí algum tempo, concorda? Mas comer um doce, meu amor, o prazer é imediato. Então, por que muitas vezes eu prefiro não ir pra academia, que eu vou sentir dor, né? Não vai ter prazer imediato, mas dor vai ter. Então, eu vou ter dor, não vai ser algo gostoso. Então, é melhor comer um doce, um sanduíche, né? Prazer mais imediato. Óbvio que somos adultas, né, empreendedora, e sabendo disso, nós precisamos escolher os nossos hábitos, porque são eles que vão nos construir. Então aqui eu vou trazer para vocês duas coisas muito importantes que eu gostei no livro, além dessa que eu falei para vocês agora, né, sobre o nosso cérebro, que ele ainda é bem primitivo, é sobre o desafio, né, um desafio de 2 minutos. Na verdade, é algo que eu gostei bastante porque você pode colocar isso em várias coisas. Então ele dá um desafio ali de 2 minutos, né? Na verdade ele não chama de desafio, ele chama de... Tem um nomezinho, não lembro agora, mas é alguma coisa de 2 minutos. Não sei se eu consigo aqui... Deixa eu ver se eu consigo para dizer para vocês bem certinho o nome. A regra, né? Então é a regra dos 2 minutos. Que regra é essa, Thalita? Então, por exemplo... Thalita, eu não consigo ir pra academia, não consigo fazer nenhuma caminhada, porque eu não consigo desenvolver esse hábito. Então vamos fazer o seguinte, faça ele por 2 minutos, nem que seja colocar só o tênis. Ele diz que quando a gente começa a buscar desenvolver um hábito e só coloca no nosso cérebro que a gente vai fazer aquilo só por 2 minutos, o que é que o nosso cérebro pensa? Poxa vida, mas 2 minutos é pouco tempo. 2 minutos eu consigo, é muito fácil. E aí, quando você coloca o tênis, você não vai provavelmente tirar. Você vai colocar o tênis e, vou caminhar. Ao invés de querer ler 10 páginas, poxa, eu vou ler 2 minutos, talvez uma página de 2 minutos, mas eu já fiz. Então, o seu cérebro, devagar, vai entendendo que, olha, é um novo hábito. E é fácil, né? No final do livro, ele traz algumas regras para você conseguir desenvolver um hábito. E eu vou falar para vocês aqui. Mas, resumindo, essa regra dos 2 minutos é muito boa para qualquer coisa, né? Quero desenvolver o hábito de meditar. Mas eu não consigo ficar 10 minutos. 2 minutos. E aí vai pensando em tudo que você pode fazer em 2 minutos para começar a desenvolver esse hábito. É uma regra simples, mas que eu tenho certeza que se você colocar aí na sua vida, vai fazer uma grande diferença. Outra coisa que ele traz aqui,
que é muito interessante, que eu gostei bastante, foi sobre o empilhamento de hábitos. Que é o quê? Poxa, eu não. Mais uma vez, não, vamos mudar aqui, não vamos falar de academia, não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de alimentação. Não consigo me alimentar bem. Preciso tirar açúcar, preciso tirar algumas coisas, mas só como porcaria. Gostaria de incrementar minha alimentação, gostaria de comer uma verdura, um legume, enfim. Então, o que é que você pode pensar? É inicialmente um hábito que você não vai gostar muito, porque mudar a alimentação nossa é complexa, né? Ainda mais porque nosso paladar está habituado com algo, principalmente quando é doce, coisas muito salgadas, açucaradas. Mas o que é que ele diz? Pensa assim, eu vou fazer isso, eu vou comer hoje, na hora do almoço, fruta, legume, verdura e uma fruta, um abacaxi, uma fruta cítrica. Ok. Que outra coisa eu gosto muito de fazer? Eu adoro tomar um cafezinho depois do almoço. Então eu vou ancorando, eu vou empilhando. Então eu faço o quê? Tá. Então, imediatamente depois de almoçar esse tipo de alimento que eu me comprometi, eu vou tomar um café. Eu vou empilhar um hábito que eu preciso desenvolver com um hábito que eu gosto, algo que eu gosto. Outro exemplo. Eu quero desenvolver o hábito da meditação. Então, assim que eu finalizar a meditação, pensa numa coisa que você gosta de fazer. Eu gosto muito de assistir dorama. Então, depois da meditação, eu vou assistir 15 minutos do meu dorama preferido. Então, o cérebro, ele vai pensando, vai empilhando e vai entendendo. A cada vez que você fizer esse hábito, você vai ter um prazer. E isso é uma ótima dica. Inclusive, empreendedora, é utilizado isso, tá? Na educação de crianças. Quando você só deixa a criança, por exemplo, ir para o recreio, brincar ou comer algo ou fazer algo que ela queira, depois da atividade que ela precisa fazer. Então, isso é empilhamento. Olha como é importante e que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. E por fim, eu quero trazer para vocês um resumão, tá, do livro, que é Como Criar um Bom Hábito. Ele diz que a primeira lei é torne-o claro. Então ele tem que ser claro, objetivo, porque algo que é confuso, você não vai ter como desenvolver, porque o seu cérebro já está querendo te boicotar e você ainda deixa ele de forma que não está clara, vai complicar. Então ele fala que a gente precisa usar esse empilhamento de hábitos. Depois de um hábito X, eu irei criar um hábito Y, ou vice-versa. Redesenhar seu ambiente, tornar os estímulos de bons hábitos óbvios e visíveis, quase não saem. Segunda lei, torne-o atraente. Então tem que ficar atraente. Então use o empacotamento de tentações, pareie uma ação que quer fazer com uma que precisa ser feito. Junte-se a uma cultura em que seu comportamento desejado seja o padrão. Então se eu quero começar a correr, eu tenho que estar em uma comunidade de pessoas que fazem isso, né? Cria um ritual de motivação. Então é a segunda lei, torne-o atraente. A terceira lei é torne-o fácil. Então reduza a resistência, diminua o número de passos entre você e seus bons hábitos. Adeque o ambiente, prepare seu ambiente para facilitar ações futuras. E aí ele vai dando várias dicas. Quarto, torne-o satisfatório. Então ele tem que ter recompensas para esses hábitos, para que isso gere desejo de cumprir. Quinto, não, são 4 leis. Vamos lá. Torne-o claro, torne-o atraente, torne-o fácil, torne-o satisfatório. Mas, Thalita, eu tenho alguns hábitos ruins que eu quero muito deixar. 2026 é o ano de hábitos bons e eliminar hábitos ruins. Essas leis servem fazendo o contrário. Olha que interessante. A lei para você se livrar de um hábito ruim. Torne-o invisível. Então, eu quero muito estudar, mas o celular me atrapalha. Pega o celular e bota bem distante. Bem distante, para que você não tenha nem a facilidade de olhar e pegar ali rapidamente. Então, deixa distante. É um exemplo. Então, torne-o invisível. Reduza a exposição. Uma coisa que me ajudou muito quando eu quis deixar de comer biscoito recheado, salgadinho e alguns doces, foi não comprar mais. Porque a probabilidade de eu sair de casa só para comprar era muito pequena, né? Óbvio que na TPM a gente faz isso, mas são casos e casos. Mas no dia a dia, tipo, eu não vou sair pra comprar um pacote de biscoito recheado. Não vou. Então, não ter me ajudou muito a diminuir
né, a quantidade desse alimento sendo consumido, né, durante os dias. Segundo, torne-o desinteressante. Então, reestruture sua saúde, sua atitude mental. Reestruture a sua atitude mental. Ressalte os benefícios de evitar esse mau hábito. E torne-o também difícil. Aumente a resistência. Aumente o número de passos entre você e seus maus hábitos. Use um dispositivo de compromisso. Restrinja suas escolhas futuras aquelas que o beneficiam. E por fim, torne-o insatisfatório. Arrume um parceiro de responsabilidade, alguém que você vai compartilhar ali aquele, né, hábito que você quer deixar. Peça alguém para observar seu comportamento. Crie um contrato de hábitos. Torne os custos de seus hábitos públicos e dolorosos. Então, eu vou dar aqui um exemplo. Tem uma coisa que eu quero fazer desde o ano passado, que é tirar meu passaporte. E fui só, né, procrastinando. Quando foi esse mês de janeiro, eu coloquei lá na comunidade Evas, que é uma comunidade que eu tenho com a Fran, que é mentora de mentalidade e alta performance. E eu coloquei lá, gente, é o seguinte, até dia 10 de fevereiro eu vou pagar o meu passaporte para dar entrada nesse processo. Então eu criei, inclusive já é terça-feira que vem, ó, não posso deixar de fazer isso. Então eu criei eu fiz um compromisso público na comunidade para me forçar a ter que dar uma satisfação para elas. E elas vão ter todo o direito de dia 10 dizer, e aí, Thalita, já pagou o boleto? E aí, Thalita, vai pagar quando? E aí, vamos lá? Porque quando eu faço esse compromisso público ou com um grupo ou com alguém, isso fica mais fácil porque eu vou ser cobrada, porque a pessoa vai me lembrar, porque eu sei que tem alguém que eu prometi algo. Então eu gostei muito, né, desse livro. Eu indico para você ler mais de uma vez, porque você desenvolver bons hábitos e eliminar hábitos ruins é uma questão de até o dia que a gente morrer, né? Porque sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Então, por isso que eu indico muito esse livro. E, principalmente, porque ele vem com um resuminho ao final de cada capítulo. Então, você faz uma retrospectiva do que teve ali. Caso você seja igual a mim, que às vezes você tá lendo e de repente os pensamentos saem voando, aí você tem que puxar de volta e, às vezes, até reler o que você já tinha lido, porque você não prestou atenção em nada. Então, esse resuminho faz você dar uma relembrada nos capítulos. E lembre-se, né? O seu sucesso, porque sucesso é individual para cada pessoa, ele está a um passo dos seus hábitos bons. Então pense o seguinte: desenvolver bons hábitos vai me fazer chegar aos meus objetivos. Todos os dias pense sobre isso, porque os hábitos, eles são como uma construção de uma casa, é tijolo por tijolo, né? A casa, ela não é construída do dia para a noite, você faz o alicerce, depois você vai subindo as paredes e assim por diante. O seu sucesso é do mesmo jeito. Os hábitos, eles são esse alicerce, as paredes, é cada parte da casa sendo construída. Combinado? Espero que você tenha gostado dessa resenha do livro Hábitos Atômicos. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro e se quiser indicar algum para que a gente possa ler juntos aqui durante o ano, já manda aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada e vou ver um livro interessante para dar uma lida, para indicar, para fazer essa resenha, tá bom? Beijo e até a próxima quarta com um outro livro para indicar para vocês e fazer essa resenha maravilhosa.